Olá, bom dia, né? Feliz aqui mais uma vez, né? Estamos na edição 57 da Live Congelagem, né? Logicamente, sempre agradecendo a Deus por estarmos aqui, né? Podemos respirar, poder olhar, né? Sentir, né? Isso todos os dias a gente temos que fazer. Bom, vamos hoje temos um tema importante para toda a saúde brasileira é, e é um seguro ativo, muito ativo na memória de todo mundo e isso é muito importante. Nós temos que nos preocupar a cada momento do porquê estamos aqui, né? Sobre os nossos propósitos de vida, né? De buscar sempre algo positivo, né? E que seja alegre e que possa ser compartilhado para que a gente possa fazer o que mais é importante em nossas vidas, que é buscarmos sermos felizes e fazer o outro feliz. Ok? Tenho a felicidade de hoje estar aqui com Paulo Silva, né, um executivo desse mercado somente há 37 anos, né, um guerreiro e queridíssimo desse mercado, né, e muito atuante, né, e nós somos juntos pessoas atuantes na área, né, de influenciar esse segmento, ou seja, de estar atuando nas entidades, né. Paulo atua na Comissão de Automóvel do Sindiceg, Bahia, Sergipe e Tocantins, tá? E é VP, né, do Clube das Seguradoras da Bahia. Um abraço ao queridíssimo Faustus Dora e nosso querido Josimar também, ok? Sabe, gente, qual é a contextualização desse nosso bate-papo? É entender que existe um mercado de crise, existe um mercado de crise, né? Mas na hora que você vai selecionar os cortes, né, você pode cortar algo que venha a prejudicar você mais ainda. E a gente vai trabalhar aqui para poder dar dicas para você de como se virar na contratação, né, no seu dia a dia e depois também na hora do sinistro, né? Então vamos beber da sabedoria de Paulo Silva, né? Paulinho, dá um bom dia aí para a turma para eu começar a conversar com você. Bom dia, pessoal. Bom dia, Gelásio. Bom dia, Luan. Bom dia, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês nesse projeto de grande sucesso, inclusive premiado aqui. Gelásio mostrou a premiação que ele recebeu agora em 2018. E é uma honra, né, estar participando. Eu leciono lá a matéria de automóvel na Escola Nacional de Seguros, no curso de formação de corretores. Então, um papel importante da gente estar passando informação sobre esse grande segmento de seguros e falando um pouquinho do momento que esse segmento atravessa, né? Eu acho que a gente tem bastante papo aqui para trocar. É isso E aí. é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí por essa oportunidade. Seja muito bem-vindo, né? Eu e Paulo aqui estamos nas prévias, que sempre me deixa muito feliz aqui. E Paulo estava falando sobre alguns números, né, Paulo? Por favor, Paulo, vamos compartilhar aí com a galera, né? Esses números no que você citou para mim como importantes para a população entender a importância do segmento de automóveis no Brasil. Bom, o primeiro conceito que a gente, né, entende é que o brasileiro ele é apaixonado por veículos, né? Então o Brasil ele tem um papel muito grande na composição da frota mundial de veículos. Nós somos o nono mercado de veículos licenciados do mundo. Chegamos a ser o quinto maior produtor em 2012 de automóveis, passando países importantes, aí, centenários, né, desenvolvidos. Mas a crise econômica realmente trouxe um novo cenário para o segmento de automóvel, mas mesmo assim o automóvel ele continua sendo um equipamento importante no cotidiano das pessoas, né, na mobilidade urbana. Então, assim, proteger esse patrimônio, estar protegido dos riscos que esse patrimônio envolve no dia a dia, né, da locomoção, é importante. Então, assim, a carteira de seguros de automóvel no Brasil, ela sempre foi muito grande, né? Ela tem uma importância grande no contexto geral dos seguros no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o segmento de automóvel ele representa quase 50%, sobre 48% de todo o mercado de seguros de danos. Quando a gente fala seguro de danos, são seguros sem a carteira de benefício, né? Saúde, vida, previdência, capitalização. Então, assim, é um mercado bilionário. Para vocês terem ideia de números, o mercado de seguro de automóvel em 2018 faturou 38 bilhões de reais. Então, assim,
setores da economia conseguem ter números tão pujantes, né? Então, assim, há uma preocupação grande do órgão regulador para poder regulamentar esse segmento, já que ele é tão importante, né? Não só no cotidiano das pessoas, mas também a nível de valores envolvidos, e dar proteção para o consumidor, né? Eu acho que esse é o papel principal do governo em dar esse suporte aí à população para que, ao adquirir um produto de automóvel, seguro de automóvel, ele tenha garantia de que vai estar tranquilo no dia que ele precisar usar o seguro. A gente também estava vendo a questão dos números, né, comparando o Nordeste com o Sul, né? E eu fiquei impressionado com os que você trouxe, né? A composição da frota licenciada no Brasil, o Sul e o Sudeste realmente é o grande mercado, né? Representa quase 75% da frota. 75% da frota licenciada, então realmente é o grande mercado. As seguradoras que são líderes de mercado normalmente são as seguradoras que têm maior participação de mercado nessas praças. Mas o Nordeste, ele é o grande oceano azul, né? Porque se o mercado do Sul e Sudeste já tem uma penetração muito grande na carteira de automóvel, o Nordeste ele tem um mercado, a gente não pode esquecer que o Nordeste é a segunda maior região populacional do país. Nós só perdemos para o Sudeste. Então, são em torno de 50 milhões de habitantes e que são apaixonados por automóvel também. Isso já vem sendo demonstrado, a gente vê pela a renovação da frota. A frota do Nordeste é uma frota muito nova, né? Então, quando a gente analisa a frota, porque existe uma frota licenciada e existe uma frota segurada e uma frota segurável, né? Então, a frota segurável, atualmente, ela é uma frota muito nova e isso atrai as seguradoras a estarem operando, olhando esse mercado no Nordeste de forma bem efetiva. E a gente vê os números cada vez mais crescendo aí. Gente, ó, tá? Só de automóveis, são 55 milhões de automóveis que existem no Brasil segurados, não é isso? Licenciados. Licenciados, ok? Bom, e essas 55 milhões de pessoas, então? Como é que elas contratam um seguro de automóvel? Vamos conversar sobre isso, gente? Tá? Existe aí algo chamado, vamos começar sobre essa palavra perfil. Né? Na hora de contratar, né? O Felipe aqui, responsável pela DRE na corretora, depois tem que aparecer aqui na tela, vou chamar ele para vir aqui para a tela já. Ele não gosta de tela não, viu, gente? Tá? Mas é o seguinte, o que é um perfil? Né? Olha, você vai ter que ter um perfil, aí, pô, que monstro é esse pro leigo, né? O que é um perfil? O que compõe esse perfil, Paulo? Bom, o perfil, quando a gente olha o seguro de automóvel no Brasil, ele teve alguns momentos que foram momentos marcantes, né, na história do segmento de seguro de automóvel no Brasil. O primeiro deles foi a estabilidade econômica, né, a entrada dos bancos no mercado que realmente deu um impulsionamento muito grande na venda de seguros no país e, consequentemente, o automóvel veio nessa pegada. A outra marca foi a estabilidade econômica, né, a partir do momento que houve estabilidade econômica, as pessoas puderam ter mais acesso a crédito e aí compraram mais veículos, que é um bem, a gente não pode esquecer que o automóvel é um bem durável, de valor expressivo. Então, assim, a aquisição de um automóvel requer estudo, né, requer planejamento. Só que no passado, na década de 80, o seguro de automóvel ele era precificado de uma forma muito incipiente, ou seja, as seguradoras usavam uma taxa que influenciava em cima de cada modelo de veículo, né? E essa taxa, ela não diferenciava o comportamento da utilização do carro, né? Então, por exemplo, na década de 80 a gente sabia que a linha Volkswagen, por exemplo, o preço do seguro era em torno de 10% do valor do carro, né? Já outras linhas que tinham um custo de peça menor, a taxa era um pouco menor. Então, assim, havia uma normatização de controle de tarifário de preço, né? Havia um controle de preço. E a partir da década de 90 houve a liberdade da tarifação, ou seja, as seguradoras tiveram a liberdade econômica de precificar dentro da sua experiência de gestão de carteira. E o perfil ele veio para revolucionar, porque, de certo modo, é injusto uma pessoa que tem um perfil que utiliza frequente mais, tem mais sinistro, daquele que tem um comportamento diferente. Então, eu acho que o perfil ele vem criar
vamos dizer, justiça de preço, né? E isso o tempo vem mostrando. Você vê, eu falei em torno de 10% do preço do seguro hoje, tem seguros que representa 2,5% do valor do automóvel. Quer dizer, os carros aumentaram o preço e o seguro, de certo modo, com o passar do tempo, ele Ou teve seja, uma com o estabilidade. perfil a gente teve a condição de conhecer melhor o consumidor e com isso Precificar. precificar melhor e ter a criação de novos produtos, né? Segmentar melhor segmentar dentro melhor, da né? própria E carteira. quais são as coisas que mais influenciam? Idade, sexo, né? É verdade que realmente mulher não bate carro, não, é? São os jovens que Não, aí são correm dados. mais risco, né? É. Faz uma resenha aí disso pra gente. Bom, a modelagem de precificação de seguro de automóvel está precificada em matemática, em dados estatísticos e atuários. A matemática ela é uma matemática pura que avalia probabilidades, né, e frequências. Então, por exemplo, hoje a seguradora ela tem, através de modelos matemáticos, ela consegue identificar regiões que têm mais frequências de sinistro, né, em função do histórico de avisos que ela tem durante um determinado período de tempo, e ela pega esse passado e projeta para o futuro. Além disso, a gente tem a questão do comportamento. O perfil, que é o questionário de avaliação de risco, ele entra muito nessa questão de segmentar a carteira. Por exemplo, eu consigo identificar que pessoas do sexo masculino têm, de uma determinada idade, têm uma determinada frequência de sinistro e outras que têm uma frequência menor, né? Então, por isso a gente consegue, o questionário ele é importante, né, na hora da precificação, e aí o papel do corretor também é muito importante na hora de buscar essas informações de forma mais fidedigna para que o preço seja mais justo, a cobrança do preço do seguro seja mais justo na contratação. Aí tem a questão da classe de bônus, né, também. O bônus já é um conceito mais antigo, né, que as pessoas que não tiveram sinistro durante uma determinada vigência, ela vai adquirindo um desconto, né, uma classe de bônus, e essa classe de bônus influencia também no preço do seguro na renovação. Acho interessante hoje esses aplicativos, né, que de acordo com o seu comportamento vai também influenciar positivamente na contratação do seguro, se o cara não tem multa e tal, ele dando a dica de comportamento, né? Sim, isso tudo são informações importantes que hoje as seguradoras estão atualizando, porque hoje nós vivemos o mundo da informação, o mundo do BI, né? Os bancos de dados. Então hoje, além da questão matemática, atuária, as seguradoras estão usando o Big Data, ou seja, a informação que elas têm de comportamento, e isso, de um certo modo, eu acho que num futuro próximo vai até reduzir a informação que o próprio segurado tem que passar para as seguradoras, porque as próprias seguradoras já vão ter informação através de rede social, de comportamento, e até através desses equipamentos tecnológicos, ela pode instalar no carro, ou utilizar, por exemplo, o próprio dado do próprio celular, que faz um link com toda a dinâmica de deslocamento e mobilidade que a pessoa tem. É isso aí. Ou seja, mais educação, menos sinistro, mais compartilhamento, significa mutualismo, significa então redução de preço para você consumidor através da sua própria contribuição, né? O que é das coisas que eu mais quero beber da sabedoria aqui de Paulo é o seguinte: o Felipe sempre está aqui dando o melhor para o cliente, e às vezes a gente esquenta aqui a moringa preocupado com a questão do fator onde o cliente às vezes quer o preço e se esquece da contrapartilha de produto, né? Então, quais são, nesse momento, vamos falar do que é uma cobertura compreensiva, do que é uma cobertura básica e o que realmente compõe aquilo que o cliente quer comprar. Porque ele, às vezes, corta coisas que ele precisa, né? Isso tem a ver com o perfil, ou tem a ver com o endereço, tem a ver com o quê, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, Paulo. O que é uma cobertura básica, o que é uma compreensiva, né? E o que é que o cliente tem que ficar mais atento na hora de dar a informação para poder o consultor, né, responder positivamente para ele sobre essas questões. Bom, seguro de automóvel é um equipamento que, a gente olhando para um carro popular de passeio, é um equipamento que pesa aproximadamente 1 tonelada, né? Então você imagina um equipamento rodando nas ruas, onde a gente tem um país ainda com problema de mobilidade, de infraestrutura. Então realmente proteger não só
o patrimônio, né, proteger toda essa mobilidade e também proteger as pessoas que estão em volta, né, é importante. Então, assim, e esse risco, ele pode variar muito, né? Você pode ter um sinistro se envolver num acidente de proporções muito pequenas, como pode se envolver num sinistro muito grande. Então, assim, eu acho que o papel na hora da contratação, primeiro é entender a necessidade desse cliente, né? Por exemplo, eu vou dar o exemplo lá de casa. Nós temos 3 automóveis lá na família. Eu tenho um automóvel, que é da minha filha mais velha, que ele fica praticamente boa parte do dia parado na residência, porque ela está estudando para concurso, né? Ela passa o dia praticamente todo estudando, se desloca muito pouco, tem dias que ela nem sai com o carro. Então, será que para esse veículo eu precisaria ter um leque de perfumaria, de contratação de produtos? Talvez não. Então, assim, entender essa necessidade, por exemplo, eu vou contratar um seguro que preciso, por exemplo, de uma quilometragem de guincho ilimitada. Não, se eu tenho um carro na família que eu viajo mais, que tem uma mala maior, tal, que eu utilizo, esse carro talvez não precise de uma cobertura tão ampla a nível de quilometragem de guincho, né? Mas assim, o importante é estar sempre pensando em proteção, até porque existem alguns riscos que eles são, vamos dizer assim, muito danosos, né? Você pega, por exemplo, um fenômeno da natureza, um alagamento, uma chuva de granizo, tal, as proporções de dano são muito grandes. Então, essa questão aí de seguros de alagamento e inundação, agora que chove muito, sempre tem cobertura ou eu tenho que pedir para incluir? Não, olha só, a cobertura de alagamento, ela vai depender muito do tipo de contratação que é feita, tá? Hoje, de um modo geral, a modalidade mais contratada no caso do seguro automóvel é a cobertura compreensiva, tá? É a cobertura que garante o automóvel, ou seja, a estrutura do automóvel, né? Só que ela é uma cobertura mais ampla. O nome compreensivo justamente remete a um seguro mais amplo. E esse seguro cobre praticamente todos os riscos inerentes ao veículo, como colisão, incêndio, roubo, queda de objetos em cima, sobre o veículo, alagamento, inundação, granizo, vendaval, né, queda de árvores sobre o automóvel. Então, assim, é um produto mais amplo. Ao ser mais amplo, ele tem um custo um pouco mais elevado. E existem hoje, cada vez mais, as seguradoras estão criando produtos mais enxutos, justamente para atender a uma população que não tem acesso tem o automóvel, né, um automóvel às vezes um pouco mais antigo e tal, mas não tem condições de entrar nesse mercado, por vários motivos. O maior dele é o nível de desemprego, a crise econômica que o país enfrenta. Então, as seguradoras estão criando produtos com coberturas mais enxutas, mais restritivas, vamos dizer assim, com custo menor, mas que atende os principais riscos, desde que o cliente identifique, realmente consiga passar para o corretor qual é a maior preocupação dele, né? E ele fique ciente de que ele está comprando uma cobertura mais restrita. Nesses casos, que eu diria aí, por exemplo, seguro só de incêndio roubo, ou algumas coberturas, por exemplo, seguro só de cobertura para terceiro, esses seguros normalmente não amparam a cobertura de inundação e alagamento. Na hora que a gente fala em coberturas para terceiros, vem sempre a questão dos danos materiais e corporais, né? E aí, né, hoje os valores dos veículos modificaram-se bastante, né? Isso tem carros bastante caros na avenida, né? E aí, sempre Felipe Gelas, e agora o cliente está querendo, mas o concorrente colocou lá somente 50 mil, né? E a gente sabe aqui na corretora que o nosso padrão é ser no mínimo 50 mil, né? Como é que a gente trabalha um pouco isso para quem tem um percentual positivo, né? E de que a gente possa fechar um negócio, mas o cliente esteja a consciência de que ele está tendo algo que vai lhe proteger na rua? Bom, falando de seguro de responsabilidade civil, esse seguro ele demanda de um artigo do Código Civil Brasileiro, ou seja, no Código 186 do Código Civil Brasileiro, ele estabelece que se você causar um dano a uma pessoa, a um terceiro, você tem a obrigação de reparar, né? Então, independente de ter seguro ou não, existe uma obrigação civil de você reparar um dano que você causa a terceiro.
né? Então, como você tem eu citei aqui, um automóvel que está circulando na rua, um equipamento pesado, né, que envolve vários riscos, é importante ter essa garantia, essa proteção dessa reparação desse dano que você possa vir a ter que reparar a um terceiro, tá certo? E esses danos estão divididos em 3 grupos, que é o dano material, que seria o dano que o veículo possa causar, o dano material a uma propriedade, a um outro veículo, né? E os danos corporais, que seria o dano que o veículo pode causar a uma pessoa, né? E os danos morais e estéticos também, que normalmente hoje uma ação, ela normalmente precede do dano civil, né? Do prejuízo civil, e também vem uma condenação moral, seja ela punitiva, com viés punitivo, justamente para que isso não volte a ocorrer. Então, assim, determinar, já que ele é uma obrigação civil, né, assim, determinar valores é um pouco complexo, né? Porque, como eu falei, você pode ter um dano muito simples, como pode ter um dano muito vultoso, né? E, ao ter um dano vultoso, e uma condenação judicial, ela vai envolver não só se for, por exemplo, uma empresa, não só o patrimônio da empresa, mas também o patrimônio dos sócios da empresa, Bom, né? E da pessoa também. O que pode imaginar quanto menor o valor, mais vulnerável você fica. Então, se você tem um seguro para o seu carro, né, e se você coloca um valor, eu vou me usar aqui, dizer que se você coloca um valor de 50 mil para um terceiro, né, possa ser que ao você ter um acidente, você passa a ter uma conta a pagar de 100 mil, o seguro só vai lhe devolver 50. Né? E aí você passa a ter um problema grave com relação a esse terceiro. Isso é algo muito importante. Né? Nessa composição aqui, né, a gente fica, olha que exemplo fantástico da quilometragem que Paulo trouxe. Né? E a gente tem que pensar, vamos pensar aqui algumas coisas importantes, né? A questão dos vidros, né? Que todo mundo fica interessado, todo mundo fica curioso em relação a isso, né? E aí na hora da conta ele não faz, mas na hora do acidente, né, Felipe? Ele quer, né? Então, eu acho que essa questão é tão importante e um é sempre importante que é a questão do carro reserva, né? Sim. Entendeu? Então, Paulo tem 3 carros na casa dele, precisa ter carro reserva, pode usar um segundo, ou como é que esse perfil para usar? Sim. É 7, é 15 dias? Essa análise que o consumidor tem que fazer, né? Será que eu preciso, por exemplo, um médico que só tem um veículo na residência, ou para ele, realmente, ele precisa ter uma contratação alongada de tempo de carro reserva, porque se o carro dele sofrer um acidente e estiver na oficina, ele vai precisar de um carro para se deslocar para os hospitais, né? Para fazer acompanhamento de paciente. Então, esse cliente ele precisa ter um carro reserva. E hoje a gente não pode esquecer que, como o mercado o segmento de automóvel vendeu muito carro nos últimos, de 2008 até 2012, houve uma explosão na venda de carro, e aí o Brasil chegou a ser até o 5º maior mercado de carro do mundo, houve uma demanda muito grande de serviço de reparação de carro, porque os acidentes aumentaram, porque é mais carro na rua, e aí hoje você tem uma demanda houve também uma diversificação de modelos de carro, então assim, as montadoras hoje lançam muito carros com modelos diferentes e aí peças diferentes também, então, e hoje também ninguém trabalha com estoque muito grande, as montadoras elas trabalham sobre encomenda, vamos dizer assim, então assim, há uma dificuldade de reposição de peça e quanto mais tempo o carro fica na oficina, né, em reparação, há mais necessidade do cliente ter um carro reserva para poder circular. Agora, voltando um pouquinho no assunto do RCF, é interessante dizer o seguinte, nos países desenvolvidos, e que tem vamos dizer assim, uma justiça mais rigorosa, mais eficiente nesse aspecto, a composição do preço do seguro de automóvel e a preocupação maior é na contratação do seguro de responsabilidade civil. Muito importante. O casco, que é o seguro do carro em si, países como os Estados Unidos, o Japão, que tem taxa de juros zero, você compra um carro lá financiado em 48 meses, 60 meses, taxa de juros zero. Então, assim, e o carro também é mais barato que os impostos. A gente vê aí, quando faz a comparação de preço de carro aqui e lá fora, o carro brasileiro é muito caro em função de carga tributária e custo Brasil. E aí, lá fora, a preocupação maior é com a questão da responsabilidade. Né? Então, assim, e como as condenações também são mais rigorosas,
o custo do seguro de responsabilidade civil tem um peso maior na composição do prêmio, diferentemente daqui do Brasil, né? Quando você compõe toda a precificação do seguro de automóvel, o peso da responsabilidade civil na composição total do prêmio, ela não é tão relevante, quer dizer, ela é relevante, mas não é maior do que o seguro do próprio carro. Então, assim, e essa diferenciação de custo de cobertura é muito pequena. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: se você contrata uma cobertura de 100 mil e a diferença para uma cobertura de 150 mil de DMDC é mínima na composição total do prêmio. Então, vale a pena sempre questionar o corretor, se vale a pena aumentar, fazer exercício, fazer suposições de cotação, aumentando o valor da importância segurada de responsabilidade civil, e vocês vão perceber que a diferença de preço não é grande. Em contrapartida, na hora do acidente, isso faz uma diferença significativa. Paulo, belas palavras. Então, assim, é importante estar sempre bem orientado por um corretor, e esse corretor sempre estimulando essa compra de seguro mais consultiva, porque tem muita gente que compra seguro olhando só o preço, né? Esquece que o sinistro ele é imprevisível. A palavra valor, né? Aí é que vale. Né? Você pode ter um seguro, e seguro é serviço, né? Eu tive um exemplo lá na companhia, falando muito rapidamente, Fica à vontade. Um sinistro de um veículo pesado, um caminhão, que a empresa tinha contratado 50 mil só de ASF DMDC para um caminhão. O que aconteceu? Esse caminhão foi fazer uma entrega, saiu daqui da Bahia, foi fazer uma entrega no Ceará. Quando chegou ali em Alagoas, ele tombou. Ele estava carregando tinta. Tombou não, ele bateu num outro automóvel. Ele saiu da pista, bateu num automóvel que vinha em sentido contrário e caiu numa ribanceira. Então, todos os passageiros do veículo que vinham no sentido contrário faleceram no acidente. Os dois motoristas, tanto o motorista e o ajudante do caminhão também faleceram. O caminhão se acabou no desfiladeiro e, enfim, foi um sinistro de grande proporção. A mercadoria se perdeu também, porque o caminhão tombou. E os 50 mil de DMDC, gente, não deu nem pro cheiro. Né? E, além disso, a empresa ainda ficou sob o risco de sofrer uma ação trabalhista. Além da ação dos beneficiários da família que faleceu no acidente, ele ficou sujeito a também uma ação da família dos profissionais que trabalhavam na empresa, que vão, né, se não tinha um seguro de vida ali, que normalmente o seguro de vida a pessoa recebe, mas não termina ali a responsabilidade, porque certamente a pessoa pode alegar que a pessoa estava trabalhando com a carga horária acima do permitido, que estavam dirigindo cansados, enfim. Então, a proporção de um acidente desse tamanho é muito grande. Eu depois consultei o corretor lá para saber que tinha ocorrido. Essa indenização chegou próximo a 2 milhões de reais. Quer dizer, então, os 50 mil ali, ele sumiu. O que eu acho importante aí é frisar, né, e parar até alguns segundos aqui, só para pensarmos juntos, esse conceito de valor e do quanto tem que haver personalidade por conta de quem está cotando. Então, você, cliente, tem que se preocupar também com quem você vai cotar. Né? O cara está começando, vou ajudar meu amigo. Ótimo ter bons amigos, mas esses amigos têm competência para fazer o seu seguro. A corretora tem responsabilidade. Que companhia é que você está contratando? Esta composição é algo para se refletir e pensar sempre. Né? Hoje o Brasil sofre influências de cotações de situações onde não há nem o seguro, né? E eu queria que você comentasse aí, Paulo, né? Quais são os riscos que o cliente possui hoje quando ele contrata serviços de proteção veicular, que não são seguros? Olha, a proteção veicular, os riscos são muito grandes. Primeiro, porque não é uma atividade regulamentada, ou seja, não há nenhuma regulamentação de nenhum órgão público, né, como alguma agência de regulação, como no caso a atividade seguradora brasileira tem, que é a SUSEP, que é um órgão ligado ao Ministério da Fazenda, né, que tem todo um conselho que acompanha as diretrizes do mercado, e a SUSEP que fiscaliza e doutrina todas as seguradoras. Esse outro mercado ele não tem nenhum tipo de regulamentação. A partir do momento que não tem regulamentação, não tem fiscalização, né, não tem proteção para o consumidor, porque até que eu saiba, essas empresas são empresas
de sociedade limitadas, né? Então, no caso do mercado segurador tradicional, as seguradoras elas têm exigência de formação de capital, elas têm exigência de composição de reserva para acompanhamento de solvência, né? Então, por exemplo, hoje há uma preocupação muito grande se um dia uma seguradora vier a ter problemas financeiros e quebrar, porque ela lida normalmente com uma grande vasta de consumidores. Já nesse outro mercado não há. O que a gente escuta falar, há pouco tempo mesmo eu vi uma propaganda de uma empresa dessa de proteção, falando que eles têm um fundo. Só que o fundo, quem acompanha esse fundo é o próprio, né, são as próprias empresas. Então, assim, é a raposa tomando conta do galinheiro. Né? Então, assim, já na área de seguro, não. Né? As empresas que, o segurador, quando ele deseja entrar no mercado de seguro, ser uma seguradora, criar uma seguradora, ele tem exigência de capital, ele tem que ser uma empresa de sociedade anônima, com regras que estão estabelecidas na lei das empresas de sociedade anônima, ele tem regras de solvência, ou seja, ele tem que compor reservas técnicas para garantir os riscos futuros. Né? Então, assim, na área de proteção veicular, isso não acontece. E, assim, como são empresas ligadas à associação, elas não estão inseridas numa relação de consumo, né? Porque quem compra esse produto, ele é um sócio. Então, ao ser sócio, ele participa na sociedade. De alguma forma, ele tem uma cota, ele tem uma cota na empresa, então ele participa nos prejuízos de todos e participa também na própria, corre o risco até de participar num problema judicial que essa empresa venha a ter. Né? Então, assim, os riscos são muito grandes. Agora, é importante dizer o seguinte, hoje as seguradoras, elas têm produtos, né? Que são produtos mais restritos a nível de cobertura, que atendem determinadas demandas específicas desses consumidores que não conseguem ter acesso ao seguro tradicional. Então, assim, cabe aos corretores e às seguradoras divulgarem mais esses produtos, porque hoje, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um rapaz que é o instrutor lá da academia que eu treino, e ele tem um saveiro. Eu conversando com ele, perguntou o que eu fazia, eu falei que trabalhava numa seguradora, ele falou, eu tenho seguro, eu faço numa empresa de proteção. Eu falei, então você não tem seguro, você tem outra coisa aí, menos seguro. Aí ele falou, como é que é isso? Aí eu falei, olha, expliquei para ele, ele falou, não, porque eu tenho uma saveiro que eu uso final de semana, porque realmente ele tem uma moto aí acima de 500 cilindradas, ele vai para o trabalho, para as academias de moto, até porque ele é personal também, então ele precisa ter uma mobilidade rápida. E ele falou, eu uso a moto durante a semana. Final de semana eu pego minha esposa, a gente vai para... eu tenho uma família que tem casa numa cidade próxima à feira, e vou de vez em quando para a região, para a estrada, para a linha verde, para passear, e aí eu vou com a Saveiro. Mas o seguro estava muito caro. E eu acabei caindo na mão da proteção veicular. Eu falei, quanto você paga? Ele falou, eu pago R$198 por mês, 12 parcelas. Eu ainda paguei uma taxa de adesão lá para ser associado. Eu falei, mas você sabe qual é o teu risco primário? Ele falou, não, a minha preocupação principal é o roubo. Por quê? A colisão, como eu tenho outro carro, eu tenho outro veículo, eu posso utilizar a moto enquanto eu junto dinheiro para consertar o carro. E eu tenho também a preocupação em causar um dano a uma pessoa. Então, a maior necessidade é ter um seguro contra roubo, furto e de responsabilidade civil. Aí foi isso mesmo. Eu falei, com certeza a seguradora tem produto para isso, com preço menor ou igual ao que você paga lá e com muito mais segurança. E com segurança, fazendo com atividade que você vai ter, se você precisar, você vai ter o respaldo de receber. Aí eu indiquei a ele um corretor de seguros, e ele fechou o seguro e está super satisfeito. Então, assim, eu acho que é uma questão de mostrar, de entender a necessidade desse consumidor e mostrar que tem produtos oficiais com as seguradoras, né? As seguradoras, a SUSEP, essa semana, publicou uma circular que possibilita as seguradoras utilizarem peças similares, né, ou genéricas para reposição de peças. Então, assim, para esses produtos de carros mais antigos, onde as seguradoras tinham dificuldade de reparar com peças originais, vai atender bem essa demanda de carros mais antigos de pessoas que não tinham acesso ao seguro. Então,
provavelmente as seguradoras vão, nos próximos meses, aí, já vão começar a lançar produtos mais competitivos ainda para trazer essa quantidade de veículos. A gente falou que a frota licenciada brasileira ela está em torno de 55 milhões de carros e só em média 30% tem 30% seguro. tem seguro. Essa frota é segurada. E a gente vê como o brasileiro ele não é protegido, né? A gente viu agora um fenômeno monstruoso que aconteceu lá nas Bahamas e a gente fica pensando, né? A gente mora num país que não tem, graças a Deus, não tem As esse placas tipo de tectônicas coisa, não mas mexem muito que por o aqui, mundo está não. mudando, né? A temperatura mundial está mudando. A gente não falava em granizo aqui no Nordeste, mas a gente já está vendo aí em algumas épocas do ano cai granizo aqui em algumas cidades. Então, assim, é importante a gente entender que se o brasileiro não tiver proteção, vai acontecer igual aconteceu no Haiti. Eu dou muito esse exemplo também do Haiti com o Japão, né? No início dos anos 2000, o Haiti teve um terremoto muito forte e eu tenho amigos que são militares, um major, inclusive, que trabalhou no Haiti, e ele foi no Haiti 6 anos depois do terremoto, e ele falou, Paulo, parece que eu cheguei lá e o terremoto tinha acontecido há 2 meses atrás, porque estava tudo do mesmo jeito, a população lá, aqueles montanhas de destroços. E se for lá hoje, melhorou um pouco, mas ainda tem muito resquício, você ainda percebe que houve uma tragédia lá. O Japão, em 2012, se eu não me engano, teve um tsunami com terremoto, né? E devastou uma parte da cidade. Um ano depois estava tudo reconstruído. Claro, o governo é um país rico, o governo entrou com dinheiro, mas eu diria que 90% da reparação ali foi feita através da proteção que as pessoas tinham de seguro. É isso aí. Então, assim, ter seguro é estar protegido de todos os riscos que o cotidiano da gente exige, é muito importante. A gente está aqui chegando perto do nosso final e entendendo muito como construir essa contratação, né? Esperando que todos, ao contratar o seguro, não tenham sinistro, mas minha última pergunta para você, Paulo, é a seguinte: aconteceu o sinistro, né? Quais recomendações que você faz para este consumidor, né, no momento que ele tem um sinistro, né? Como é que ele tem que fazer, né? Que quiser o 0800, liga para o corretor, como é que ele faz e qual o papel do corretor em apoiar esse cliente na hora do sinistro e no decorrer até a sua regulação? Bom, falando aí de sinistro de automóvel, é importante que o consumidor, ao se envolver num sinistro, seja ele de roubo, que são os mais cotidianos, que é roubo, furto e colisão, ele deve comunicar primeiramente ao órgão público de forma mais rápida. Por quê? No caso de uma colisão, é importante ele fazer um registro dessa ocorrência, até porque mesmo não havendo uma vítima no primeiro momento, como hoje essa comunicação ela é bilateral, né? O motorista do carro dá uma versão, o motorista do outro carro dá outra versão, é importante que ele registre para não ter nenhuma surpresa, porque assim, o seguro, como eu falei, ele não elimina a questão da reparação, se você causou um dano ou se você sofreu um dano. Então, assim, está com isso registrado, boletim de ocorrência é um documento de fé pública, né? Então, assim, se a pessoa declarar alguma coisa inverídica, ele comete um crime, né? Então é importante ter boa fé e registrar o mais rápido possível. No caso do roubo, por exemplo, hoje você tem uma circulação de motocicletas muito grande na rua. Então, se você atinge um motociclista, se o motociclista cai, é importante que haja um registro. Mesmo se ele levantou e saiu, não aconteceu nada, tá? É importante você ter um registro para que amanhã depois você não seja surpreendido com uma ação judicial. No caso do roubo, é importante também, porque uma parte dos veículos que são roubados, eles são roubados, uma parte vai para serem desmontados, serem vendidas peças e tal, e outra parte, e uma grande parte é roubada para cometer outro crime. Então, assim, se você teve o seu carro roubado, não registrou, e esse carro se envolve num outro crime, que é muito comum isso acontecer, você pode ser surpreendido amanhã depois a responder por uma coisa que você não cometeu. Então, assim, é importante ter esse registro. É importante também comunicar
a seguradora, porque um sinistro, ele só vira um sinistro dentro da seguradora a partir do momento que a seguradora toma o conhecimento, né? E para isso existe um processo formal, que é a comunicação do sinistro, e essa comunicação gera um aviso de sinistro, gera um e protocolo. Gera um protocolo, e a partir desse momento, a partir do momento que a seguradora ela recebe o conhecimento do sinistro, ela tem que tomar algumas decisões, alguns procedimentos. O primeiro deles é compor reserva, como eu falei. As seguradoras elas são obrigadas a compor reserva para sinistro. Então, mesmo que um sinistro lá na frente ele não seja atendido por algum descumprimento de contrato e tal, a seguradora, ao tomar conhecimento, ela é obrigada a compor reserva, já disponibilizar aquela verba para reparar aquele futuro dano. Tá? A outra coisa é que ela precisa dar todo o encaminhamento da regulação do processo. Então, o processo sinistro ele tem 3 grandes etapas, que é a apuração de danos, a regulação e a liquidação. A partir do momento que a seguradora toma conhecimento, ela vai primeiro fazer o quê? A apuração de danos. Ela vai, no caso de um acidente, o carro é recolhido numa oficina ou passa por um posto de perícia da seguradora, ela vai passar a conhecer os danos que o veículo teve, fazer uma compatibilidade com o que foi relatado no aviso, e a partir daí vai haver um processo de regulação, que é onde entra o analista da seguradora para fazer todo o processo de estabelecer se aquele dano está compatível com o ritual do contrato, se está todas as coberturas previstas ali. E a última parte é a liquidação, que é o pagamento em si, né? Porque no caso do automóvel entra um processo cartorial de compra e venda do carro, né? A partir do momento que a seguradora apurou o dano, regulou e determinou que o sinistro é coberto, ela estabelece, se for um caso de indenização integral, ela vai estabelecer agora, a partir dali, um processo de compra e venda, porque esse carro vai ter que ser transferido para o patrimônio da seguradora, ele tem que estar totalmente desimpedido, né? De ônus de multas ou de ônus judiciais, enfim, para que a seguradora possa fazer a liquidação, ou até de dívidas, né? Porque às vezes o carro tem financiamento. Tá? Então, e, por último, qual seria então o papel do corretor dentro desse processo? Olha, o corretor, hoje, durante a questão da regulação do sinistro, as seguradoras, elas hoje já têm muita ferramenta tecnológica de processo que agiliza o processo que o próprio segurado já faz. Né? Ele já faz a comunicação, ele em algum momento hoje já tem ferramenta, já tem tecnologia que ele próprio já faz a vistoria do carro, a seguradora só faz a questão do orçamento, né? Estabelece o montante de prejuízo. Ou seja, mas o corretor, ele tem o papel de assessorar, de dar todo o acompanhamento, porque o sinistro, para a seguradora, o ideal é que ele fosse uma linha de produção, né? Sim. Entrasse ali, fosse tudo igual. Só que o sinistro, ele é imprevisível. E nenhum sinistro, apesar de serem muito parecidos, eles não são idênticos, né? Sempre tem uma particularidade diferente. Algum outro caso pode sair dessa linha de produção. E aí o papel do corretor é fundamental para acompanhar esse processo, orientar o segurado, né, fazer o interlocutor do segurado junto com a seguradora, né, e ter um corretor experiente que saiba ser vamos dizer, ser mediador é muito importante, porque agiliza muita dúvida, encurta muito o processo. Então, assim, a dica sempre é ter um bom corretor de seguros, um profissional experiente, um profissional gabaritado, porque assim, o que eu costumo dizer de forma muito resumida é que o contrato de seguro, ele prevê direitos e obrigações de ambas as partes, tá certo? Ele é um contrato, né, um contrato de adesão, as seguradoras não conhecem o segurado, quem conhece é o corretor, né, que tem normalmente contato com o segurado. Então, os segurados, ao comprar um seguro, eles aderem as condições do contrato, né, da seguradora. E nesse processo, ter um corretor que saiba orientar, saiba conduzir o sinistro, saiba mostrar os caminhos para o segurado é importante. Então, o corretor ele acaba sendo o guardião, né, desse processo, porque ele tem que orientar o segurado e tem que também corrigir alguns
alguns abusos econômicos da seguradora, que podem ocorrer, né? Nenhuma empresa é infalível. Então, assim, podem acontecer erros de ambas as partes e o corretor está ali para ajudar a resolver esses impasses. É isso aí. Gente, chegando aqui ao nosso final, né? Agradecendo novamente a Deus. Tem uma pergunta aí, alguma coisa? Não, é o Renato Linhares. Sim. Mandou um alô aí e falou que até o Zico do seu Flamengo Opa! garoto propaganda de Associação de Proteção Veicular, Paulo. Tá vendo, Paulo? Realmente, nosso aluno realmente é um desafio. Me surpreendeu o Zico, mas ele não é um especialista de seguro. Provavelmente, eu acredito que ele não conheça como funciona o mercado, e a gente já viu aí várias personalidades, né, trabalhando, fazendo propaganda para esse mercado, informal, vamos dizer assim, desregulamentado. Né? Eu acho que ele não recebeu a orientação que deveria para participar do uso dessa imagem dele. Né? Na realidade, ele vinculou a imagem, e todo mundo que vincula a imagem a alguma coisa tem riscos. Né? Então, assim, eu acredito que ele precisa receber orientação, uma assessoria melhor ainda. Uma assessoria para poder fazer bem as escolhas e vincular a imagem dele, né, a uma coisa que realmente tem algum sentido. Eu diria o seguinte, que agradecendo muito aqui a presença do Paulo, né, e dizer o quanto é importante o trabalho da consultoria. E separo muito o seguinte, existe o consultor e o mágico. Por favor, cuidado com o mágico, né? Tá? Nós estamos no mundo do Big Brother, as câmeras estão aí, a verdade é sempre o melhor caminho. Então, é hora de você criar situações que não sejam éticas e morais para que você possa contratar um seguro. Tá? Então, por favor, né, com ética, de maneira saudável, inteligente, né? Paulo, por favor, dê suas razões finais aí para a gente estar encerrando aqui a nossa live. Ok. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, dizer que para mim foi muito legal estar aqui com vocês. Dizer que é importante esse trabalho que você desenvolve aqui, porque conhecimento em todas as fases da vida, né? E mesmo para quem já partiu, fica o conhecimento aqui para as pessoas, então passar um pouco da informação para o consumidor é muito importante. E dizer que hoje a gente está vivendo, em todos os negócios, a gente está vivendo um momento totalmente disruptivo. Então também vão acontecer coisas que que são modelos diferentes de fazer, né? Essa questão da proteção veicular é uma forma diferente, mas o importante é ela estar regulamentada. Eu acho que está andando em linha com a regulamentação, não adianta, né? E essa é a grande preocupação, né? Hoje a gente está vendo muita coisa acontecendo, muitos modelos de ruptura de coisas tradicionais que estão mudando para coisas disruptivas, mas é importante sempre a preocupação de proteger, fazer coisas de forma regulamentada que proteja o consumidor, né? Porque também a gente criar coisas novas, mas que não dão segurança, principalmente em seguro, né? Porque seguro a gente vende risco futuro, né? Então, assim, o que vai acontecer lá na frente, a gente não sabe. Então, dá essa garantia mínima de que o consumidor está comprando um negócio aqui, que se ele tiver lá na frente a necessidade de usar, ele vai ser atendido, né, dentro daquilo que ele comprou. Então, obrigado, um abraço aí para todos, foi um prazer estar aqui. Obrigado também, fiquem com Deus e até a próxima live. Ó, gente, vou sair de férias, viu? Portanto, a próxima live só em outubro. Mas a Nubes continua, a vida continua, Paulo continua, Felipe, Luan, todos nós aí em busca de sermos felizes, ok? Já. Vamos juntos.